E aí, pessoal, tudo bom? Pastor Alexandre aqui mais uma vez para o nosso segundo episódio de Diário do Estudo. E, bem, vamos lá, vocês estão percebendo que hoje está um pouquinho diferente. Eu organizei algumas coisas aqui. Como eu disse, está tudo no caseiro, tudo bem rústico, mas eu acho que vai ser a melhor maneira da gente poder fazer esse vídeo estudo junto com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vocês lembram que a gente estava estudando o preâmbulo, né? O preâmbulo da DCBB, Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Agora, a gente estava na parte 1, agora vai para a parte 2. Então, se você não assistiu a parte 1, volte um pouquinho e assista, tá certo? Vamos lá, eu vou tirar aqui. Bem, pessoal, vamos começar então a segunda parte do preâmbulo. Ele começa assim: através dos tempos, os batistas se têm notabilizados pela defesa desses princípios. Então agora a gente vai elencar aqui alguns princípios batistas. E aqui é importante, porque esses princípios são fundamentais para o entendimento do que é ser um batista. É claro que uma denominação cristã, ela vai ter uma dessas características. Não significa que a sua igreja não tenha essas características, mas nós batistas temos todas essas características, e tendo todas essas características nos faz ser batistas. Não existe batista com apenas uma dessas características. O batista tem todas elas. Então vamos começar. O primeiro princípio é a aceitação das Escrituras Sagradas como a única regra de fé e conduta. Parece óbvio, mas não é. Os batistas têm como sua única regra de fé e conduta as Escrituras Sagradas. Veja que está em primeiro lugar porque dela depende todos os outros princípios. Então, nós não temos a tradição dos pais apostólicos, nós não temos a tradição de algum profeta, nós não temos nenhum livro de algum profeta, nós não temos nenhuma profetisa, nenhum profeta, nem outros livros. A única base, o único livro que faz o batista ser cristão em relação à sua conduta, em relação às suas doutrinas, o único livro é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Não existe mais nenhum outro livro dentro da estrutura doutrinária batista que tenha um pé de igualdade, que esteja ali próximo. Não tem, tá certo? E essa declaração doutrinária aí, o que é? A declaração doutrinária é um documento como um estatuto, um regimento interno. A declaração doutrinária é um documento que explica aquilo que os batistas entendem das Escrituras, tá certo? Então, se alguém visita uma igreja batista e deseja saber o que os batistas acreditam, ele não vai perguntar para um, para outro. A melhor forma de saber é aqui, na declaração doutrinária. A declaração doutrinária nada mais é do que um documento onde todos os batistas disseram assim: olha, nós concordamos, quando fala de Cristo, nós concordamos com isso. Quando fala do Espírito Santo, nós concordamos com isso. Quando fala de igreja, mordomia, missões, está tudo ali compilado. Tá bom? Vamos continuar? E aqui sobre as Escrituras Sagradas, é claro que a gente vai falar mais, mas aí a gente já vai adentrar a declaração doutrinária, por assim dizer. Tá bom? Por exemplo, se você ver aqui, o primeiro capítulo é sobre as Escrituras Sagradas, tá bom? Então a gente já vai começar no próximo vídeo, mas hoje a gente está no preâmbulo, tá bom? Deixa eu só organizar aqui. O segundo princípio, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Aqui a gente já se separa de muitas denominações, tá bom? É nesse momento que, várias denominações concordam com o primeiro princípio. Ok, mas desse segundo princípio aí já tem várias diferenças e impossibilidades de igrejas concordarem ou não. Olha só.
O conceito de igreja para um batista, ela é uma comunidade local. É claro que quando a gente fala de igreja, a gente vai falar sobre igreja na declaração, existe a igreja universal, católica, mundial, não é aquela lá, tá? Do Valdemiro, do Edir Macedo, não é a apostólica romana católica, mas é no sentido que desde a época de Jesus ali, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, até os dias de hoje, é a igreja, desde Abraão, dos remanescentes da fé, quem tem fé de Abraão, essa igreja que não tem um local, não tem um tempo específico. São os cristãos de ontem, hoje e sempre. São os cristãos de ontem, hoje e amanhã. Para vocês entenderem. Essa igreja universal, ok. Mas nós, batistas, também entendemos que existe a igreja local. E essa igreja local, como nossa declaração diz, ela é democrática. O que significa? Significa que quem decide sobre questões que envolvem a igreja como um todo é a própria igreja. A assembleia reunida, ela tem poder de voz, ela é uma voz, ela tem poder de voto. Então não é um conselho, não é um sínodo, não é um sinédrio, não é um grupo, um clero, uma organização que comanda a igreja. Não existe a igreja sede. Os batistas não têm igreja sede. Os batistas têm igreja mãe, mas vamos falar sobre isso. Mas não existe esse conceito de um grupo decidindo para o todo. É o todo que decide para com o todo. O pastor presidente, ele tem voz, os diáconos têm voz, e todos os membros, dependendo do que são, têm voz. Mas quem decide no final é a igreja. Os favoráveis, levante uma de suas mãos. Contrários, com o mesmo sinal. Não havendo contrários, está decidido, tá bom? Esse é o entendimento bíblico. Vamos falar mais sobre isso. Aqui é só os princípios resumidos. Mas quando a gente falar sobre igreja, a gente vai ver o texto, tá bom? Você pode estar até se perguntando, pastor, você não abriu a Bíblia para explicar alguma coisa, porque agora a gente não precisa. Porque agora a gente está lendo só o preâmbulo. Mas, quando a gente estiver lendo capítulo por capítulo de declaração doutrinária, eu vou estar lendo alguns textos para que os irmãos entendam aonde os batistas tiraram a base. Tá certo? Principalmente sobre esses princípios. Vamos continuar. Então, a igreja local, em um tempo, em um local específico, por exemplo, aqui, eu estou na primeira igreja batista em Belém de São Francisco. Na verdade, eu não estou. Eu estou no espaço onde a primeira igreja batista em Belém de São Francisco se reúne. Ok? É porque a igreja somos nós, são as pessoas. Então, esse local que eu estou é onde a PIB-BSF se reúne. Tem um tempo e um local específico. Em 2026, e a igreja não está reunida agora, mas vai se reunir amanhã. Por exemplo, 5 horas da tarde, os jovens vão estar aqui reunidos, a igreja vai estar aqui reunida. Então, é um tempo local específico. Tem aí do Guarujá, de Juazeiro, Recife, Espírito Santo. Então, existem várias igrejas locais espalhadas, como naquela época, Antioquia, Éfeso, Jerusalém. Tá bom? Vamos lá? Olha aqui. Autônoma. Eu vou passar rápido aqui, mas esse autônoma é para deixar bem claro que ninguém, vem cá. Ninguém manda na igreja a não ser a própria igreja, no sentido da igreja em si. O único cabeça da igreja é Jesus. Mas nós estamos falando aqui de organização, tá? De caminhada, de vida da igreja. Não existe uma outra organização que manda na igreja batista, na denominação batista. Pastor, mas e a convenção? A Convenção Batista Brasileira? E a CBPE, que é a Convenção Batista de Pernambuco? E a Associação Batista Sertaneja, que é a associação? Eles não mandam na igreja? Não. Não mandam. Eles sugerem, eles propõem, eles intervêm quando são chamados. A ordem, as uniões, eles não têm poder de decidir nada da igreja, a não ser que a igreja peça, e a não ser que aconteça algo doutrinário
que nem mesmo eles, que nem mesmo a igreja é capaz de decidir. Então, a organização ela vem com força para intervir de alguma maneira para que algo não exploda. Por exemplo, aconteceu algum escândalo e a igreja está passando pano, tá? Aí a convenção vem e fala assim: vocês têm que mudar isso aí. Vocês têm que decidir isso aí. Por exemplo, um pastor é pego em adultério, um pastor é pego roubando, acontece alguma coisa na igreja. Aí a ordem dos pastores, as convenções, ela pode vir à igreja e falar assim: olha, tem um problema de ética acontecendo aí. E aí, o que vocês vão fazer? A gente aconselha isso, isso e isso. Eles não podem fazer nada. Eles podem vir na intervenção aos membros, aconselhar os membros. Tá certo? Mas eles não têm poder sobre a igreja. Ninguém tem poder sobre a igreja. Nem o pastor tem poder sobre a igreja. Tá certo? Pastor, e a igreja mãe? Porque os batistas têm igreja mãe. A igreja mãe é quando uma igreja está plantando uma outra igreja. Os batistas plantam igrejas, congregações. Então, por exemplo, a PIB de Floresta, ela tem uma congregação em Itacuruba, que é uma cidade aqui em Pernambuco. Floresta, a PIB de Floresta é a igreja mãe, e Itacuruba, a PIB de Itacuruba, ou a congregação de Itacuruba, é a igreja filha. Quando ela se tornar igreja, ela deixa de ser filha e se torna independente. Tá certo? Só para organização, para questões administrativas. Formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Nós, batistas, cremos que o batismo bíblico é o batismo por imersão de pessoas conscientes dos seus pecados. Então, aqui já diferencia, só esse segundo princípio já diferencia a gente aí de umas 4, 5, 6 denominações, igrejas, religiões aí, tranquilamente. Não é mesmo? Vamos continuar? Separação entre igreja e Estado. Tristemente, muitas igrejas batistas dão o seu púlpito para palanque. Permitem que políticos subam, políticos ali falem, e isso não é legal, não é um princípio batista. Nós, batistas, não concordamos com isso. Tome cuidado se sua igreja dá uma ênfase muito grande aos políticos da cidade, aos políticos, quando é época de política, que é agora, em 2026, vai começar a vir um monte de deputado, prefeito, vereador na sua igreja. Tome cuidado se eles estão indo à frente, eles estão falando. É claro que se deve orar. Temos que orar pelas nossas autoridades. Temos que orar se algum cristão é um político. Mas fica aí no seu lugarzinho. Vamos orar, irmão, vamos orar por você. Tá? E ora ali pela pessoa, não tem problema nenhum. Mas utilizar o púlpito, que é apenas para a palavra de Deus, para palanque, para, como eu posso dizer, de alguma forma promover aquele político, tomem cuidado. Igreja e Estado estão separados. Igreja é uma coisa, Estado é outra, ok? Bem, agora a gente vai falar sobre o ponto 4, a absoluta liberdade de consciência. Aqui é legal para a gente vai falar mais sobre isso. Mas o que seria essa absoluta liberdade de consciência? É o princípio que diz que cada ser humano é o imago Dei, é a imagem de Deus. Mas eu quero dizer aqui que, mesmo com tudo que o pecado fez com o ser humano, isso não muda o fato de que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E que todo ser humano é livre para pensar e se expressar, e para decidir o que ele quer. A gente evangeliza, a gente tenta convencer as pessoas. É claro que no final das contas a gente sabe que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então eu não posso forçar ninguém a se batizar, eu não posso forçar ninguém a aceitar Jesus, eu não posso forçar ninguém a vir ao encontro do Pai, ao encontro de Deus, certo? Então, nós temos a liberdade de consciência, e isso não se configura apenas nesse âmbito de ímpio e cristão, mas dentro da própria igreja, e principalmente da nossa denominação, nós vamos ver pessoas que pensam diferente da gente, e tudo bem.
uma das características batistas, e muitas vezes a gente esquece disso, que nós devemos criticar, que nós devemos pensar criticamente. Isso está certo? Isso está errado? Será que é assim mesmo? Nós não podemos ouvir algo e... é porque estão falando, é porque meu líder disse isso. Não, cara, para um pouquinho, pensa. Será que isso aqui está certo? Será que você não pode conversar com o teu líder e perguntar para ele, isso aí está certo? A gente tem que fazer desse jeito mesmo, é assim que se faz. Então, o batista tem essa identidade de ser livre para expressar a sua opinião, tanto na assembleia quanto fora de uma assembleia, em uma conversa, perguntar, pastor, por que a gente faz isso? Por que isso? Essa decisão está certa? Então, essa liberdade de consciência é muito importante. O outro princípio é a responsabilidade individual diante de Deus. Essa responsabilidade individual é o sacerdócio universal de todo cristão. Pastor, bispo, apóstolo, como você queira chamar aí da sua igreja, eles não mediam entre você e Deus. O único mediador entre um homem e Deus é Jesus Cristo. Você pode orar e falar com Deus, você pode ler a Bíblia, você pode ter o seu relacionamento com Deus sem precisar de ninguém. Ninguém. Você pode falar com Deus porque você quer falar com Deus e você fala com Ele. Tá certo? Tome cuidado em querer terceirizar a sua fé. Tome cuidado em querer terceirizar a sua responsabilidade. A responsabilidade de evangelizar as pessoas é sua. A responsabilidade de ir à igreja é sua. De ofertar é sua. De fazer com que as coisas, as atividades da igreja se desenvolvam é sua também. Não é só do pastor, do dirigente, dos diáconos. É de cada um, é de cada indivíduo. E aí então você quer terceirizar tudo. Terceirizar a oração, você não ora mais, você ouve alguém orando. Como que é a sua devocional? Você coloca alguém para orar por você? Não, pastor, isso não existe. Não existe? Abra do YouTube aí, 5, 6, 7 horas da manhã. Um monte de gente orando. Não é errado. Eu quero mesmo fazer uma devocional de manhã, eu acho tão legal isso. Mas tem gente que ora, usa a oração da pessoa como a sua oração. O texto que a pessoa está lendo como se ele estivesse lendo. Aí alguém pergunta, você fez devocional? Fiz. Não, quem fez foi o outro, e você apenas participou da devocional do outro. Terceirizar. Você vai à igreja e você só se alimenta do que o pastor prega, mas no dia a dia você não busca estudar. O que o seu pastor pregou domingo? Será que você ruminou aquilo que ele falou? Será que você meditou? Será que você buscou entender? Será que você anotou? Porque é muito fácil a gente criticar uma pregação, criticar o pastor, mas você também você não busca se desenvolver como cristão. A sua maturidade depende de você, tá bom? E isso é um princípio batista. Que legal. E por último, mas não menos importante, a autenticidade e a apostolicidade das igrejas. O que significa? Significa que a igreja, ela é autêntica e apostólica. Ela segue aquilo que está nas escrituras sagradas. Ela é responsável pelas suas ações, tá bom? E ela segue a doutrina dos apóstolos, ok? E isso é muito importante. Tudo isso eu falei bem rápido, mas eu vou explicar com mais desenvoltura, espero, nos próximos capítulos, literalmente. Vamos terminar esse preâmbulo? Vamos lá, olha só. Caracterizam-se também os batistas pela intensa e ativa cooperação entre suas igrejas. Uau! Não havendo nenhum poder que possa constranger a igreja local, a não ser a vontade de Deus. Então, o único que pode constranger a igreja é o próprio Deus. Vamos lá. Manifestado através do seu Espírito Santo, os batistas, baseados nesse princípio da cooperação voluntária das igrejas, realizam uma obra geral de missões em que foram pioneiros entre os evangélicos dos nossos tempos
modernos, de evangelização, de educação teológica, religiosa e secular, de ação social e beneficência. Eu vou parar aqui rapidinho, porque a gente precisa entender isso aqui. O que é esse cooperativo, plano cooperativo? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós, batistas, cooperamos entre si. E para facilitar essa cooperação, nós criamos associações, convenções, e nós temos uma grande convenção. Então, para vocês entenderem, eu vou fazer isso aqui nesse papel aqui, tá certo? Por mágica, vai aparecer uma caneta aqui na minha mão. 3, 2, 1. Ó, só a caneta mágica. Para vocês entenderem como funciona um pouco a organização da denominação batista. Nós temos aqui, em primeira instância, a igreja local. Tá certo? É a sua igreja. É a minha igreja, é a PIB, é a CIB, é a primeira, a segunda, a terceira igreja, a igreja batista, é a sua igreja local. Temos, então, aqui a associação. A associação, ela é uma organização de várias igrejas locais em uma região específica. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo daqui. Nós temos a Associação Batista Sertaneja. A Associação Batista Sertaneja, ela cobre ali Afrânio, Petrolina, aí ela vem Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria, Cabrobó, Belém de São Francisco, vai subindo, pega um pedaço. Aí tem a Alto Pajeú, a Associação Batista do Alto Pajeú, que já pega Itacuruba, Floresta, Petrolândia, outras igrejas. Então, existe a igreja local e existe a associação, que são várias igrejas locais em um determinado espaço menor, em um estado, tá bom? Uma região. E aí, então, você tem um âmbito maior, a convenção estadual. Deixa eu puxar aqui para vocês verem isso. A convenção estadual. A convenção estadual, ela então, o amontoado, para vocês entenderem aqui, de associações. Mas, entenda que não assim, existe uma, não é que hierarquia, mas uma administração. Então, primeiro, existe algum problema? Existe alguma ajuda, algum pedido? Você pode ir para o presidente da convenção, não tem problema. Mas você tem uma associação, ela pode te ajudar. Aí, se a associação não ajuda, você pode ir para uma convenção estadual. Se não, a brasileira, tá bom? Mas tem um ponto muito importante. Quem participa das convenções não são as igrejas em si, são os mensageiros. Porque lembra que não existe nada acima da igreja? Não existe nada acima da igreja. Se não existe nada acima da igreja, então não pode ter uma organização onde ela está abaixo. Entende? As organizações, elas servem para fortalecer, para auxiliar, para ajudar. E quem está abaixo das convenções, quem decide, quem vota, são os mensageiros enviados das igrejas. As igrejas são filiadas, porque subscrevem a declaração doutrinária, ajudam com o plano cooperativo e são batistas. Mas quem decide as questões da convenção, das coisas, não são as igrejas, são os mensageiros. Tá bom? Então, quem vota na Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco não é a igreja de Belém, né? Não é a igreja de Belém que tem um voto. Não, é um mensageiro. Então, por exemplo, foi nessa convenção que acabou de passar essa semana. Eu votei em minha esposa. Se eu tivesse levado... Existe uma quantidade, né? Mas se eu tivesse levado 5 membros de Belém do São Francisco, eram 7 votos. Entendeu? Porque são mensageiros, não é a igreja em si que vota. Tá bom? Vamos voltar aqui. Quem participa da convenção estadual são associações, que essas associações têm as igrejas locais. E aí, em um âmbito maior, a gente tem o que? A CBB, que é a convenção maior,
Que aí eu não vou desenhar aqui, mas vocês já entenderam, né? Que aqui tem tem a mesma estrutura, várias convenções estaduais, várias associações e várias igrejas locais. Acabou? Não acabou. Tem a Latino... Eu sempre confundo, tá? Mas é a Convenção Batista da América Latina. É alguma coisa assim, tá bom? Eu não vou lembrar de todas as siglas, não. E no âmbito maior tem a Aliança Mundial. Então, se você faz parte de uma igreja batista da CBB, é assim que funciona. E eu ainda nem falei das organizações, que aí é um vídeo só, tá bom? É um vídeo só. Esse vídeo está sendo um pouco mais longo, vocês perceberam, né? E aí, o que acontece? A gente tem essa estrutura, mas tudo é voluntário, tá? Você não é obrigado a cooperar, mas faz parte. Não pode obrigar, mas faz parte. Uma igreja tem que cooperar com uma porcentagem, com um valor, para mostrar essa cooperatividade, para que os batistas continuem com essas coisas aqui, ó. Evangelização, junta de missões nacionais, mundiais, estaduais, regionais, educação teológica, os seminários equatorial, do norte, do sul. Você tem educação religiosa, que é a EBD, as revistas da convicção. Você tem a secular, que são os colégios americanos batistas, confessionais. A ação social, que está aí a Cristolândia, Minha Pátria para Minha Pátria, a Vila Minha Pátria, acho que é isso. Projeto Viver, Capelania. Então, existem muitos projetos. É que eu não vou lembrar de tudo. É muita coisa, gente. Perdão aí. E o que você vê com tudo isso aqui? Tudo isso requer dinheiro. E tudo isso requer a ajuda de cooperação de todas as igrejas. Infelizmente, não são todas as igrejas que cooperam. Muitas. Para a execução desses fins, organizam-se associações regionais, convenções estaduais, nacionais. Lembra? Não tendo essas, no entanto, autoridade sobre as igrejas. Já expliquei, olha que coisa boa. Devendo suas resoluções ser atendidas, e aqui eu vou grifar, ó, presta atenção. Como que? Sugestões e apelos. Ah, tem que fazer desse jeito. Não, eles não mandam, eles sugerem. Para os batistas, as escrituras sagradas, em particular o Novo Testamento, constituem a única regra de fé e conduta. Mas de quando em quando, as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Só para vocês entenderem aqui, não é que a gente nega o Antigo Testamento. Só que a base da igreja, o desenvolvimento da igreja surge no Novo Testamento. É óbvio, em Atos 2. Tá bom? Mas o Antigo Testamento não está inválido, não é inútil. Ele faz parte. E aqui está só deixando claro que essa declaração ela é necessária para quê? Para esclarecer espíritos, dissipar dúvidas e reafirmar posições. Então, por exemplo, talvez daqui a 30 anos a gente precise refazer essa declaração. Na verdade, a gente vai perceber que talvez, já nessa época, vamos precisar fazer uma modificaçõezinhas aqui. Vocês vão entender quando a gente chegar, tá bom? Por isso, terminando, cremos estar vivendo um momento assim no Brasil, quando uma declaração desse tipo deve ser formulada com a exigência insubstituível de ser rigorosamente fundamentada na palavra de Deus. É o que faz agora a Convenção Batista Brasileira, nos 19 itens que se segue. Então, a gente começa a nossa declaração com o capítulo 1, são 19. Eu espero fazer um em cada vídeo, mas vai ser muita coisa. E para vocês entenderem, vocês vão ver que algumas coisas, a Bíblia não precisa ser atualizada não, tá? Mas as confissões sim, principalmente a nossa declaração, termos que parecem bobos, mas precisam ser bem aprumados, bem organizados, para que não haja dúvida, tá certo? Galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, foi muito bom.
eu gostei muito desse novo modelo, não sei se vocês curtiram dessa transição aqui, mas ficou legal. Essa estrutura aqui vai ter que permanecer durante um tempo, porque é o único modo de fazer isso. O microfone aqui vai ter que ficar aqui um tempo também, dessa maneira, como vocês podem ver, mas eu acho que o áudio ficou legal dessa vez. Então, assim, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, se inscreva, eu acho que vai estar ajudando aí eu perceber que vocês estão gostando. Mas, como eu disse, é um diário de estudo, então eu estou estudando e eu quero trazer você comigo. Deus abençoe e graça e paz.